Turma 1703, depois de tanto tempo estamos retornando. E como agora nós sempre vamos ter contato via o grupo de WhatsApp da escola, assim as aulas de geografia vão ser sempre ministradas, eu passando o material e explicando e passando o link do vídeo com a explicação para vocês. Depois desse tempo todo, eu resolvi fazer o seguinte: começar relembrando os primeiros conteúdos que nós vimos ainda na escola, antes da pandemia, e depois vamos continuando a matéria dos assuntos que não haviam sido passados. Aí vamos relembrando os primeiros conteúdos que fomos ver sobre características gerais do Brasil, que eu vou tentar explicar da forma mais resumida possível com vocês, que vocês lembram que depois disso fizemos até uma atividade cartográfica de localização de estados e regiões. Aí eu vou avançando aqui com vocês. Como a matéria do sétimo ano é tudo sobre o Brasil, nós vamos ver sobre o país que vivemos, que é um país bastante extenso, se vocês relembrarem que eu falei em aula e repararem no mapa. Nos países do mundo, nosso país é o quinto maior de todos. Só há 4 países mais extensos que o Brasil. Rússia, que é o maior de todos, Canadá é o segundo, China é o terceiro, Estados Unidos é o quarto. O Brasil é o quinto mais extenso do mundo. Ao mesmo tempo que o nosso país é bastante extenso, ele é populoso. Ele é o quinto país mais populoso do mundo. Nós temos atualmente mais ou menos 210 milhões de habitantes. Só há 4 países mais populosos que o Brasil: China, Índia, Estados Unidos e Indonésia. São os 4. Para dar continuidade às outras explicações aqui, que vocês vão receber também esse arquivo, eu vou avançar aqui com vocês nos mapas poder explicar. O nosso país é o seguinte: ele é atravessado por 2 paralelos. A linha do Equador, que divide o mundo em hemisfério norte e sul, que a maior parte do Brasil está no hemisfério sul, e o Trópico de Capricórnio. Aqui é a localização da América do Sul. Lembrando que o Brasil faz parte do continente americano. E o continente americano é dividido em 3 partes que formam ele: América do Norte, América Central e América do Sul, onde o Brasil faz parte. Que o nosso país tem um pouco mais de 47% das terras da América do Sul, ou seja, quase a metade da América do Sul é o Brasil. Podem reparar que há outros países menores, e todos, com exceção do Chile, que é esse de rosa, e do Equador, fazem fronteira com o Brasil, ou seja, são países vizinhos que têm suas fronteiras terrestres ligadas ao Brasil, tirando o Equador e o Chile. E desses países que fazem fronteira com o Brasil, a maior de todas as fronteiras é a da Bolívia. E o país com menor fronteira com o Brasil é o Suriname. E o nosso país é banhado por um oceano, que vocês podem reparar que é o Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico, ele faz com que o Brasil tenha um litoral bastante extenso. Lembrando que litoral é a área onde a terra se encontra com o mar. E qual é o lado bom do Brasil ter um grande litoral? Favorece ao turismo em várias cidades brasileiras. Outra coisa, o comércio marítimo, que a maior parte das mercadorias que vem de entre outros países, as exportações brasileiras, são por navios. O litoral extenso favorece a implementação de mais portos. E todas as riquezas minerais que estão aqui dentro do mar brasileiro, o Brasil tem direito de explorar, como petróleo, sal marinho. E esse outro mapa aqui são os pontos extremos do Brasil. O que seria isso? Seriam os pontos mais norte, mais sul, mais leste, mais oeste do Brasil. O ponto mais norte do Brasil é a nascente do rio Ailã, que fica no estado da Roraima. O ponto mais sul do Brasil é o Arroio Chuí, que fica no Rio Grande do Sul, na divisa com o Uruguai. O ponto mais leste do país fica na Ponta de Seixas, no estado da Paraíba. E o ponto mais oeste do Brasil fica na nascente do rio Moã, no Acre. E essas 2 retas são os pontos extremos: norte e sul do país e leste e oeste,
Repare a distância do ponto extremo norte e sul, que é esse que eu estou envolvendo. Com o do leste e oeste, a distância é quase a mesma. Isso faz com que o Brasil possa ser chamado de país equidistante, ou seja, distâncias bastante equivalentes entre o ponto extremo norte e sul com o de leste e oeste. O nosso país possui 4 fusos horários. O que seriam isso? 4 horas diferentes que nós temos no país. Cada fuso está representado por uma cor. Aonde está menos 2 horas, que são 2 horas de atraso em relação ao meridiano de Greenwich, que se baseia se está mais adiantado ou mais atrasado que ele. E o horário mais adiantado do Brasil, que está 1 hora adiantado de nós do Rio de Janeiro, é esse de azul, onde temos a ilha de Atoll das Rocas, Fernando de Noronha, Trindade, Martim Vaz. É o horário mais adiantado, que tem 1 hora de adiantamento. O nosso horário é o segundo fuso, que é o fuso oficial, que é todo esse território de amarelo. Por que fuso oficial? Aonde fica a capital do país, Brasília, que é a hora oficial do país, onde o Rio de Janeiro está. Só por coincidência, há estados que podem ter mais de um fuso, é o caso do Pará e do Amazonas, que uma parte do Pará está no segundo fuso e a outra parte está no terceiro fuso, que é todo esse de verde, que está 1 hora atrasado de nós, ou seja, 1 hora a menos do Rio de Janeiro e de todas as cidades que estão de amarelo. E o fuso mais atrasado pega a parte do Amazonas e do Acre, que é esse aqui de rosa, que ele tem 2 horas de diferença de Brasília e do Rio de Janeiro. É o fuso mais atrasado do país. E o nosso território é dividido em 26 estados, mais o Distrito Federal, que esses 26 estados do Distrito Federal são distribuídos em 5 regiões. De verde, a região norte, que é a maior de todas. Essa de amarelo, região centro-oeste. De azul, região nordeste, que tem a maior quantidade de estados, são 9 no total. De vermelho é a região mais populosa do país, que é a sudeste. E de laranja, a região sul, que é a menor de todas. Em relação aos tamanho dos estados, ou seja, a extensão deles, os 3 maiores do Brasil são Amazonas, Pará e Mato Grosso, os mais extensos. E aqueles que têm a maior população são São Paulo, Minas e Rio. O que faz com que esses 3 e a região sudeste seja mais populosa é devido ao desenvolvimento econômico e industrial, que atrai muitas pessoas à procura de emprego nessas áreas mais industrializadas e mais desenvolvidas. Aqui é a explicação que eu estava falando com vocês. E nós temos um território com áreas de relevo altas e baixas. Aqui é a foto do Pico da Neblina, que ele fica no norte do estado do Amazonas, perto da fronteira com a Venezuela. Qual é o detalhe dele? É o ponto mais alto do país em relação ao nível do mar. A última medição que o IBGE conseguiu, teve aqui essa altitude, 2.995 metros e 30 centímetros de altitude. Esse é o ponto mais alto do nosso país. E a nossa capital é Brasília, localizada no Distrito Federal. Ela foi fundada em 1960, além de incentivar o povoamento no interior do país, tirou o Distrito Federal antes, que era aqui no Rio de Janeiro, que a nossa cidade já foi o Distrito Federal do país antes de Brasília ser fundada. Eu, durante as quartas-feiras, sempre vou aplicar esses deveres e passar a explicação. Qualquer dúvida, vocês podem me contatar no WhatsApp, na resolução tanto do exercício quanto da explicação. E aqui temos os exercícios que vocês irão responder.